Deus ser tão bom e generoso comigo e me dar pessoas tão especiais, amigos, como o pastor ADG Mauro e todos vocês que aqui estão, uma igreja linda, abençoada. Eu já estou apaixonado por vocês. Aqueles que já estavam aqui quando eu vim a primeira vez, já temos uma amizade, os novos, eu também já amo a vida de cada um de vocês. Às vezes a gente diz assim que ama as pessoas e as pessoas dizem assim, não, o pastor está querendo agradar, isso não é bem assim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que o amor de Deus está sendo derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós. Esses dias eu perguntei para uma irmã que está querendo se separar do marido a todo custo, e eu perguntei para ela, o que você sente pelo seu marido? Você não o ama mais? E ela disse, pastor, eu não sinto um pingo de amor por ele. Eu falei, isso é mentira do diabo, não é verdade, porque a palavra de Deus diz. Deixa eu perguntar para você, irmã, você ainda tem Jesus na sua vida? Ela falou, tenho. O Espírito Santo habita na sua vida? Sim. Eu falei, então deixa eu dizer que isso é mentira do diabo na sua mente, porque a Bíblia diz que o amor de Deus está sendo derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nós habita. Então não tem como você não amar o seu marido, porque não falta amor na sua vida, não é verdade? Então quando você diz para uma pessoa assim, pela primeira vez que estamos nos vendo, olha, eu amo você, você não está mentindo, porque você tem uma convicção, você tem uma certeza de fé, que o amor de Deus está no seu coração, e eu creio que vocês também me amam, porque o amor de Deus está no coração de vocês, amém? Muito bem, hoje nós vamos começar a primeira ministração de hoje sobre esse seminário Atitude, e eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra. Deus já tocou no meu coração especificamente para trazer uma reflexão para nós essa noite, mais especificamente, uma reflexão que trata das atitudes, não no sentido objetivo das atitudes, de se praticar algumas coisas, como, por exemplo, começar um ministério e fazer qualquer coisa na igreja, mas essa palavra, ela é uma palavra no aspecto mais subjetivo, tratando do seu relacionamento com Deus, as atitudes de Deus com a sua vida e a sua resposta, as suas atitudes para com Deus, no sentido daquele mundo interior que está lá dentro de você, que ninguém conhece, que ninguém sabe, mas que existe um relacionamento com Deus lá dentro. E nesse relacionamento, muitas vezes, a gente passa por algumas situações que ninguém sabe, e a gente às vezes até esconde das pessoas, mas que Deus está se relacionando conosco lá no nosso interior. Isso tem a ver com a nossa identidade, isso tem a ver com a nossa consciência, isso tem a ver com a nossa natureza. Inclusive, a vida cristã de verdade acontece lá no mundo interior de cada um de nós. Lá é onde o Espírito Santo faz a grande obra de transformação na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar. E eu quero, para abrir a nossa reflexão hoje, fazer uma pergunta dentro do tema que está ali, dentro do assunto que nós vamos falar. E a minha pergunta hoje, para a gente começar, é a seguinte: qual é a atitude de Deus com os que fracassam? E eu estava pensando sobre a resposta a essa pergunta, e a resposta, na verdade, é muito simples. No entanto, apesar de simples, ela é tremendamente confortadora e alentadora para cada um de nós. E a resposta a essa pergunta, qual é a atitude de Deus para com aqueles que fracassam? A resposta é o nosso tema de hoje. E eu quero que você repita comigo, mas bem forte. Mostre que você está disposto, que você tem expectativa, que você tem perspectiva do que Deus vai fazer durante essa semana. E fala bem forte assim, diga: Deus. Gostei, tá bom, para ensaio tá legal. Mas agora, mais forte ainda, diga: Deus nunca desiste dos que fracassam. Qual é a atitude de Deus para com os que fracassam? A resposta é o tema de hoje. Deus nunca desiste dos que fracassam. E eu, se eu fosse você, só de receber essa informação, eu já dava uma salva de palmas a esse Deus que te ama tanto e que está acompanhando a sua vida. Aleluia! Glória! Nós vamos ler duas passagens bíblicas
para iniciarmos a nossa reflexão. E a primeira passagem é no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 42, e nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3, e então nós vamos a Mateus, capítulo 12, e nós vamos ler os versos 18 a 20. Quero que você perceba uma coisa, que o mesmo texto de Isaías 42 vai se repetir em Mateus 12. E é por isso que nós vamos ler esses dois textos, que diz assim: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. E agora vamos a Mateus, capítulo 12, e vamos ler a partir do verso 18. Veja que o texto é semelhante, diz assim: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Amém? Então, queridos, nós vamos começar a refletir a partir de agora. Nós percebemos que em Mateus, tudo bem? Tem que ficar mais concentrado aqui, é isso? Então nós vemos que é aplicado a Mateus o mesmo texto sobre Jesus. Em Mateus é aplicado a Jesus o texto de Isaías. É o que nós acabamos de ver. Mas aí a gente pode perguntar, mas o que motivou Isaías ao escrever essa porção das Escrituras, no capítulo 42? O que aconteceu? O que estava acontecendo? Como que nós podemos contextualizar essa palavra olhando para Isaías? Quais foram os acontecimentos para a gente entender melhor? Quando o capítulo 42 de Isaías, foi escrito, o povo estava vivendo, fazia 70 anos como escravo na Babilônia. Muito sofrimento. Para entender esse texto de Isaías com mais clareza, nós devemos ligá-lo, conectá-lo com o capítulo 36 de 2 Crônicas, porque é uma ligação entre Isaías 42 e 2 Crônicas 36. No capítulo 36 de Crônicas, que eu posso fazer alguma coisa para melhorar? No capítulo 36 de 2 Crônicas, como eu estava falando, está escrito a segunda destruição do reino do sul, da nação de Judá, do reino de Judá. Está descrito ali. O reino fora dividido, o rei Salomão morreu, e aí 10 tribos se juntaram e formaram uma nação chamada Nação de Israel, o reino do norte, cuja capital era Samaria. E outras 2 tribos se uniram, a tribo de Judá e a tribo de Manassés, e formaram uma segunda nação no sul, cuja capital era Jerusalém, o reino de Judá. Esse é o contexto do que está acontecendo aqui. Então veja, em 2 Reis, no capítulo 17, você encontra a narrativa. Lá está escrito, para você entender com muita clareza, a desgraça da aniquilação do reino do norte. Aquelas 10 tribos foram banidas do mapa, elas deixaram de existir, elas foram aniquiladas. E você encontra essa narrativa em 2 Reis 17. Israel deixou de existir, foi tirado do mapa, não era mais uma nação.
Em 2 Crônicas 36, o reino do sul, Judá, é invadido e destruído. O templo de Deus, lá em Jerusalém, foi incendiado. A Arca da Aliança se perdeu, nunca mais foi achada. Indiana Jones está procurando até hoje, não conseguiu achar mais. E também, o que aconteceu? Naquela conquista da cidade de Jerusalém, depois da destruição do templo, foram levados cativos 200.150 pessoas cativas para a Babilônia. Era muita gente que foi levado cativa. O cerco à cidade de Jerusalém por Nabucodonosor durou um tempo razoável, durou alguns meses, e então ele invadiu a cidade. Se você ler o capítulo 1 de Lamentações de Jeremias, se você gosta de estudar a Bíblia, se você gosta disso, você pode ler o capítulo 1, pode ler todo o livro de Lamentações de Jeremias, mas especialmente nesse assunto que eu estou falando, o capítulo 1 de Lamentações. Você vai ver no capítulo 1 algo inimaginável que aconteceu em Jerusalém. Está descrito ali, é um capítulozinho pequeno, fácil de ler. Jeremias diz que Jerusalém ficou assim. Eu fico olhando a filha do ADG Mauro, tão linda, tão cheirosinha, mas quando ela faz cocô na fralda, fica... Aquilo que é tão lindo, tão maravilhoso, se torna repugnante, porque tem algo... Então, o Jeremias, ele diz assim, Jerusalém, aquela cidade linda, admirada por todo mundo, ficou como com as fraldas cheias de imundícia. É a descrição. Leia lá para você ver. Logo em seguida ele diz que Jerusalém está só como uma viúva que ficou sozinha, porque o seu marido morreu, digamos assim. Ele compara a uma viúva que está lamentando a saudade do seu querido, que partiu para a eternidade. É como uma viúva chorosa. Logo em seguida ele diz que Jerusalém chorava a noite toda e não aparecia ninguém para consolar. E logo em seguida ele diz que Judá foi levado para o exílio, blocos e blocos de famílias, e as pessoas ficavam olhando, chorando, porque parentes eram levados e os parentes não podiam fazer absolutamente nada, estavam se sentindo impotentes, enquanto levas e levas de famílias eram levados cativos. E eles só apenas choravam, porque não podiam interferir, não podiam fazer nada. É um estado lamentável que ficou aquela cidade. Jerusalém era conhecida como uma cidade majestosa, iluminada, linda, que todo mundo tinha o sonho de conhecer. Mas agora ele diz que a beleza de Jerusalém se foi olha a situação que ficou Jerusalém, ficou tão terrível, se transformou num monte de escombros, que as famílias, depois que voltaram, nem queriam morar lá. Para uma família morar lá, tinha que fazer um sorteio, e então aquela família, sem querer, mas foi sorteada, então era obrigado a morar na cidade, porque ninguém queria morar naquela cidade. Olha que estado lamentável que ficou. O inimigo roubou os tesouros, inclusive do templo, os vasos consagrados a Deus. Eles roubaram absolutamente tudo, levou tudo, derrubaram o templo, destruíram. O seu povo estava faminto. Imagine a cena comigo, uma família rica que no almoço mandava fazer aqueles bifes, picanha, e comiam. Depois que comiam, o que sobrava era jogado fora, porque o café da tarde era outra alimentação. Então aquela do almoço não se usava na janta, porque não se esquentava o que comia. Então a janta era outro cardápio. Então, como aquele não servia, era dispensado. Agora Jeremias disse que aquelas famílias ricas de Jerusalém estão perambulando pelas ruas em busca de lixeiras onde pudessem encontrar um pão duro e bolorento, talvez para dar para os seus filhos, para que eles não morressem na frente deles de fome. Olha que quadro. É um quadro lamentável. É só você ler o texto lá de Lamentações. Então, o Jeremias disse que enquanto Jerusalém estava caindo na mão do inimigo,
Os outros inimigos ficavam rindo e zombando deles estarem sendo escravos. Jerusalém era tratada com desprezo. A dor provoca um choro descontrolado por causa da situação do povo. Essa é a situação que Jeremias descreve lá no capítulo 1 de Lamentações. O povo está escravo lá, 70 anos sofrendo. Lá no cativeiro é que foi escrito o Salmo 137, um salmo muito lindo. Tem até aquele grupo americano que cantava aquela música que na minha época eu não sabia que era música de crente, eu dançava nas discotecas. Dancei muito aquela música nas discotecas, na época da discoteca. Eu nem sabia que era o Salmo 137, não conhecia a palavra de Deus daquela época. E hoje eu tenho no meu celular aquela música, junto aos rios de Babilônia. Então veja o que está escrito no Salmo 137, no versículo 1 a 4, diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. É o que diz aquela música que eu dançava. Ali, nos salgueiros, está escrito no Salmo, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções, olha só. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós umas das canções de Jerusalém, lá de Sião. Aquele povo judeu alegre, festivo, aquelas músicas que dança, até hoje é assim, muita festa, então cantem uma música daquela para nós. Mas eles diziam assim: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Uau! E depois de 70 anos de sofrimento, de amargura, fracasso nacional, uma nação fracassada, então aparece um profeta andando pelas ruas e gritando assim: consolai, consolai e consolai e consolai o meu povo. Apareceu um profeta. Começa a segunda parte do livro de Isaías. Coisa linda, maravilhosa. Isso aqui tudo é contexto para você entender o assunto que nós vamos meditar. Essa segunda parte do livro de Isaías, que começa no capítulo 42, por ali, é chamado de o livro das consolações. O livro da consolação. Ele foi escrito nesse sentido. Aqui nós temos uma maravilhosa mensagem de consolação. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você e quero responder rapidamente. Por que a nação fracassou? O que levou aquele povo a fracassar? Primeiro, eles fracassaram por causa da idolatria. Segundo, eles fracassaram por causa da feitiçaria. Terceiro, eles fracassaram por causa da malandragem entre eles. Eles fracassaram, em número 5, por causa da corrupção. 6, eles fracassaram por causa da exploração dos pobres. Eles fracassaram por causa da decadência moral da nação. Eles fracassaram por causa do oferecimento de sacrifícios humanos vivo aos deuses lá em Israel. Que coisa terrível, uma coisa que Deus proíbe. Então aqui está um contexto. Agora, algumas pessoas até podem dizer o seguinte: o povo está pagando pelos seus pecados. Talvez essa seja a mente de algumas pessoas. Seria esse um raciocínio lógico. Eles pecaram demais, todas essas coisas horríveis, execráveis, eles praticaram e agora estão pagando no cativeiro por isso. Talvez é a mente de algumas pessoas que não conhecem Deus. Seria como se Deus dissesse: ei, pessoal, minha gente, pessoal, nós temos uma aliança entre nós. Vocês têm um compromisso comigo, Deus fez uma aliança com eles. E vocês quebraram esse compromisso irresponsavelmente. E Deus poderia dizer, pensam algumas pessoas: eu não quero mais nada com vocês. Talvez seria esse o pensamento lógico. Se nós não conhecêssemos a Deus, concordaríamos com esse raciocínio. Mas não foi essa a atitude de Deus. Diga comigo, não foi essa
a atitude de Deus. Qual é a atitude de Deus com aqueles que fracassam? Nos pecados mais horríveis e arrepilantes. Qual é a atitude de Deus? Sabe qual foi a atitude de Deus? Deus vai até ao cativeiro atrás do seu povo. Rapaz, eu fiquei encantado com esse Deus, eu estou encantado com esse Deus. Eu fiquei maravilhado. O livro de Ezequiel já antecipara isso, lá no começo do livro de Ezequiel, nos primeiros capítulos. O livro de Ezequiel começa com uma estranha narrativa. Às vezes as pessoas não entendem muito bem. Ele tem uma visão em que Ezequiel vê a glória de Deus, olhe para mim aqui, saindo do reino do sul, lá de Judá, lá de Israel, e ela se dirigiu à Babilônia, aonde o povo estava escravo. A glória de Deus foi atrás do povo escravo, do povo fracassado. Por que ela foi? Porque agora não tem razão dela permanecer em Judá, em Israel. Por quê? Porque o povo de Deus não está mais lá. Diga comigo assim, diga, a glória de Deus vai aonde eu estou. Diga, a glória de Deus vai aonde o povo de Deus está. Pode estar em cativeiro, pode estar fracassado, mas a glória de Deus vai até onde tem um crente que tem Jesus e que foi escolhido e chamado por Deus. Você pode dizer amém? O povo está lá na Babilônia. Então, não tinha razão da glória de Deus estar em Israel, ela foi para a Babilônia, em busca do povo de Deus. O profeta Ezequiel já tinha sinalizado isso, de que Deus ia atrás do seu povo. O interessante é que, às vezes, nós pensamos em coisas grandiosas para que a glória de Deus se manifeste. Nós temos um pensamento que não se coaduna com a verdade de Deus. Nós pensamos que a glória de Deus está em grandes eventos. Não, deixa eu dizer para você, a glória de Deus está aonde tem um crente, onde tem um filho de Deus. Esteja ele na situação que esteja. Rapaz, eu me identifiquei muito com esse assunto. Quantas vezes eu já fracassei na minha vida? Já fracassei como pai, já fracassei como esposo, já fracassei como pastor, já fracassei como profissional, já fracassei como filho. Rapaz, não tem limite o negócio, é muito fracasso. Mas a glória de Deus nunca me deixou. E eu continuo levando a glória de Deus aonde vou. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui e dizer para vocês, o compromisso de Deus com a cidade de Porto Velho não é que vocês demonstrem o poder dele nessa cidade. Para demonstrar o poder de Deus aqui nessa cidade, Deus pode usar Satanás. Não precisa nem dos crentes. O compromisso nosso, a nossa missão como igreja em Porto Velho é revelar, é tornar visível, manifestar a glória de Deus. Uau, aleluia. Aleluia. Nosso compromisso é com a glória de Deus. Então veja, a Bíblia nos ensina que a glória de Deus está com as pessoas. Onde está o povo de Deus? E aqui está a figura da nossa reflexão. A gente vai começar a andar um pouquinho mais, aprofundar mais. A atitude de Deus é essa. Aonde tem um filho dele, a glória está lá. A figura aqui é, Deus vai atrás dos fracassados. Ele busca os fracassados. A nação fracassou de uma maneira covarde. É só dar uma lida, por exemplo, nos capítulos 33, 34, 35 e 36 de 2 Crônicas, que você vai ter detalhadamente todos os pecados, absolutamente detalhado, da nação de Judá. Você vai ter um conhecimento amplo de como aquele povo pecou tanto perante Deus. Esses 4 capítulos, nós lemos o resumo da decadência espiritual de Israel. E em vez de Deus chegar e dizer, eu não quero mais vocês agora foram escravos, que fiquem por lá. Em vez de Deus dizer isso, pelo contrário, ele vai atrás e procura as pessoas que fracassaram. É o contrário.
não tem vingança. Deixa eu dizer mais um parentezinho para você. Vai gravando aí na sua mente. Deus nos trata bem quando nós fazemos as coisas tudo errado, assim como nos trata da mesma maneira, nos trata bem quando fazemos tudo certo. E sabe qual é a razão disso? Vou repetir devagar. Deus te trata bem quando você faz tudo errado e te trata da mesma maneira quando você faz tudo certo. Sabe por quê? Porque Deus é santo e não se corrompe. Só por isso que ele faz isso. E sabe por que você, marido, mulher, não tem sido santo lá na sua casa? É porque você trata seu marido mal quando ele faz a coisa errada. Aí você não representa Deus. E você trata ele bem quando ele faz a coisa certa. Então você é interesseira. Você é corrupta. Se você trata a sua mulher bem, quando ela faz as coisas tudo certa, agrada, e enche de mimos, mas a trata mal, a humilha, despreza, é porque você é corrupto, você não é santo. Você não representa Deus dentro da sua casa. Porque Deus só é santo porque Ele não se corrompe. Ele nos trata bem quando erramos, mesmo que tenha que nos disciplinar, porque Ele nos ama. Mas ainda assim Ele nos trata bem. Aliás, na sequência do raciocínio, Deus nunca disciplinou alguém para ficar pior do que estava. Porque Deus só disciplina porque ama. E quem ama quer sempre o bem da pessoa amada. Então Deus sempre te disciplina para te fazê-lo melhor do que antes. Aleluia. Essa é a atitude de Deus com os que fracassam. O que Ele faz? Deus foi atrás de Adão quando Adão pecou, vocês lembram? Adão pisou na bola feia. Mas aí Deus, como era de costume, se Deus fosse corrupto, Ele não iria. Eu avisei vocês, vocês pisaram na bola comigo, agora se danem, agora vocês vão sofrer e não sei o quê. Mas a Bíblia diz que Deus chegou no jardim e gritou bem alto: Adão, onde estás, meu filho? Deus foi atrás de quem erra, quem peca, de quem fracassou. Tem alguém aqui esta noite que fracassou alguma vez? A voz de Deus para você é: meu filho, minha filha, onde estás? Essa é a voz de Deus para você hoje. Você vai sair daqui hoje confortado com essa palavra no seu coração. Porque se tem alguém aqui que acha que nunca falhou, acabou de falhar no seu pensamento. Fracassou agora. Você precisa de Deus. Você precisa que Deus te chame. Deus foi atrás de Caim quando Caim propôs no coração matar seu irmão. Era coisa maligna, estava dentro do coração dele. Deus queria socorrê-lo. Deus foi para ele e falou: Caim, meu filho, você é o ser humano que tem o nome mais bonito de toda a história e de toda a Bíblia. Não tem ninguém na Bíblia e nem no mundo todo que tem um nome mais bonito que o seu. O seu nome significa nascido na vontade de Deus. Além do mais, meu filho, isso aqui eu estou enfeitando o negócio aqui para você entender qual foi o propósito de Deus. Deus disse: meu filho, você é primogênito, você tem tudo aquilo que é de direito seu e eu vou te dar. Abra mão desse mal que está no seu coração. Mas ele não quis. Mas Deus foi atrás, antes dele cair, antes dele escolher por si mesmo se afastar de Deus. Deus foi atrás. Deus foi atrás de Jacó quando ele fracassou na tentativa de reatar a amizade com seu irmão, porque ele tinha enganado seu irmão, tinha suplantado seu irmão, tinha botado seu irmão no bolso, como se diz na gíria. E o seu irmão queria acertar as contas com ele. Ele fez toda uma estratégia, montou toda uma estratégia, deu tudo errado. Fracasso total. E aí Deus disse: vem aqui para o Val de Jaboque, que eu vou inclusive mudar o seu nome. Agora você será o príncipe de Deus. Deus foi atrás. Deus não tem nenhum receio de ir atrás de você, de encontrar você hoje aqui. Deus foi atrás de Moisés quando ele tentou
salvar o povo de Israel, tirar da escravidão antes do tempo. E ele teve que fugir, ficou 40 anos, estava zanzando pelo deserto, andando para lá e para cá, sem direção, apenas um pastor de ovelhas, tinha deixado a família para trás, estava cuidando das ovelhas do seu sogro, mas Deus foi atrás dele no deserto e disse: Moisés, você vai voltar lá de onde você saiu e você vai tirar o meu povo de lá, porque eu vou te capacitar para isso. Ah, irmão, Jeová, eu começo a me empolgar, aleluia. Se você não se empolga hoje aqui, eu vou tocar fogo em você em nome de Jesus. Ninguém vai dormir aqui hoje, porque eu não vou deixar. Oh, aleluia. Deus foi atrás de Davi, fez um pecado terrível, matou um soldado seu para ficar com a mulher dele, um adultério terrível, mas Deus mandou Natã ir na casa dele para dar uma chance, para buscar Davi. E Deus disse: Davi, escolha por quem você quer ser castigado, por mim ou pelos homens. Ele disse: Senhor, eu te conheço. O Senhor vai atrás de quem é fracassado e restaura. Então eu quero estar nas tuas mãos. Aleluia! Glória a Deus! Deus foi atrás de Elias quando entrou em depressão com a ameaça de Jezabel. Ele se acovardou e entrou numa caverna. E Deus foi atrás dele e falou: vai fazer o que eu te mandei fazer. Você não terminou. Deus foi atrás, irmão. Não tem aonde você se esconder de Deus. Esse ali está jogando no meu time, aleluia. Cabra bom, maravilha. Aleluia. Jesus foi atrás de Pedro, 3 traições, 3 vezes traiu, negou Jesus. De todos os apóstolos de Jesus, Pedro foi o que mais fracassou. Se tem alguém que se pode se chamar de fracassado, era o Pedro, mas Jesus foi atrás dele. Esse é o Deus que você serve, irmão. E daqui nós vamos a Mateus. Vamos lá para Mateus. Lá em Mateus, aqui em Mateus, nós encontramos a nação de Israel outra vez fracassada. Por isso que eu li as 2 passagens. Lá em Isaías eu acabei de narrar todo o fracasso lá da nação de Israel. Mas agora aqui no texto de Mateus, Jesus veio para uma nação fracassada. Na época que Jesus nasceu, Israel estava sendo dominada, sendo escrava do Império Romano na época que Jesus nasceu. Há um propósito para o qual Jesus nasceu: ir atrás dos que fracassam. Jeová, bem na época que a nação estava fracassada, veio Jesus. A diferença aqui, sabe qual é? É que lá no passado, lá no livro de Isaías, a nação estava escrava, preste atenção, a nação estava escrava em outro país. Aqui, quando Jesus nasceu, a mesma nação estava escrava na sua própria casa, na sua própria nação. Você consegue imaginar eu chegar lá na casa do Afonso e dizer: Afonso, a partir de hoje você não manda mais nada aqui. Você não manda na sua mulher, você não manda no seu filho, você não manda no seu dinheiro, você não manda no que vai acontecer aqui. A partir de agora eu determino tudo, inclusive a língua que você vai falar. A partir de agora você vai falar só língua estranha aqui dentro. Brincadeira. Você já pensou? Era isso que estava acontecendo. Qual que é pior, pergunto para você, é ser escravo dentro de uma casa de alguém ou ser escravo por alguém dentro da sua própria casa? Reflita. Então aqui tem um dominador, tem um adversário, a nação está dominada. E o pior, qual é o pior? Pensa nisso que eu te falei. Alguém que vai lá e diz o que você tem que fazer? Alguém que impõe a sua moeda, lhe impõe a sua língua, lhe impõe a sua cultura, mas lá está a nação fracassada. E aqui tem mais um diferencial em relação à nação lá da época de Isaías. Aqui, mais uma vez, Deus vai atrás dos que fracassam. Mais uma vez. Ele sempre faz isso. Essa é a atitude de Deus. Vamos pensar um pouco sobre esse assunto, aprofundar um pouquinho mais ainda, porque muitas vezes nós agimos sem misericórdia com as pessoas que fracassam.
Nós não conseguimos alcançar o nível do coração de Deus. Parece que nós não entendemos muito bem o coração de Deus. Algumas igrejas praticam a disciplina com os crentes que falham de uma forma muito ruim. Algumas igrejas praticam a disciplina com os crentes que falham da seguinte forma: eles tratam essas pessoas com vingança, porque erraram, mancharam o nome da congregação, fez feio para a igreja. Então o pastor, as pessoas da igreja querem se vingar, desprezam essa pessoa, rejeitam essa pessoa, excluem e abandonam essa pessoa, inclusive do hall de membros. Não, nós não queremos você aqui. Você está excluído. Em vez de disciplinar e recuperar a pessoa, pelo contrário, trata a pessoa como leproso espiritual dentro da igreja. Eu já vivi isso dentro da igreja. Uma época eu cometi um erro muito grave antes de ser pastor. E quando eu chegava dentro da igreja, todos os olhares se voltavam para mim e eram olhares de reprovação. Eu sentia isso, eu via isso. Inclusive as pessoas diziam: rapaz, você ainda vem aqui, olha como as pessoas te olham. Como é que você tem tratado as pessoas que fracassam? Há ainda um agravante. Pelo menos lá na Babilônia o povo chorava, como diz o Salmo 137. Já aqui não, aqui tinha um diferencial. Sabe como é que estava a nação escrava na sua própria terra? Cheia de arrogância, cheia de orgulho. Era assim que eles estavam. Lá em Israel, na época de Jesus, os fariseus diziam para Jesus: olha aí, Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você, nós não somos filhos de prostitutas. Eles afrontavam Jesus, eles diziam: nós somos filhos de Abraão, eles diziam. Estavam cheios de arrogância, mesmo escravo. E a nação julgava que tudo estava bem com eles, mas precisava de um libertador. Mateus, ao aplicar essa passagem de Isaías à pessoa de Jesus, ele mostra que Jesus é o libertador. Não um libertador político como eles queriam, mas um libertador espiritual, libertador da alma, libertador da escravidão, do pecado, do orgulho, da arrogância. Sabe o que é orgulho? É um fracassado pousando de bem-sucedido. Eu realmente creio. Eu creio no fundo do meu coração. Todos nós já vivemos algum tipo de falha na nossa vida. E eu tenho certeza, Deus sabe, conhece o seu coração aí. Ele sabe qual é o seu dilema lá dentro. A minha reflexão hoje é para dentro do seu coração. Não é para as atitudes e o seu comportamento moral aqui na igreja. É para dentro da sua alma. É o seu relacionamento intrínseco, lá dentro da sua alma com Deus. É lá onde o fracasso não é visto por outros, mas é saboreado por você, ou você sente o gosto dele ruim na sua alma algumas vezes. A falha do pecado, por exemplo, de não alcançar o padrão de Deus para a nossa vida. Você já se esforçou tanto, queria alcançar um padrão melhor diante de Deus e não conseguiu, fracassou. A falha de ficarmos abaixo daquilo que se espera de nós. Gostaríamos tanto de crescer, de amadurecer e não temos conseguido. Já viram alguém comentar, eu já vi na igreja pessoas comentar assim: não suporta aquela pessoa porque ela caiu no pecado. Que coisa terrível, que coisa triste. Não é esse o coração de Deus para nós. Bem, se nós temos uma postura dessa, deixa eu dizer uma coisa para você. Então, eu vou lhe dar um conselho. Se você tem uma postura dessa, não suporta aquela pessoa porque ela caiu, eu vou aconselhar você a fazer uma coisa. Pegue os 150 salmos da sua Bíblia, rasgue e jogue fora. Porque o homem que os escreveu para edificar a sua alma, ele falhou. Pegue as 2 cartas do apóstolo Pedro no Novo Testamento, rasgue-as e jogue fora. Você quer mais? Pegue os 5 livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números e Deuteronômio, rasgue e jogue fora, porque Moisés também falhou.
Nunca permita no seu coração uma atitude dessa, porque essa não é a atitude do coração de Deus. Davi falhou, Moisés falhou, Pedro falhou. Em Ezequiel, ele diz que a glória de Deus foi atrás do povo. A glória de Deus foi atrás do povo. Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a minha palavra hoje é: Deus procura os fracassados. Essa é a minha palavra hoje para você. Ele nunca desiste daqueles que estão decepcionados consigo mesmos, porque fracassaram ou estão fracassando no momento. Já tentaram superar algumas fraquezas e não conseguiram. Esta palavra é para você que está tentando superar uma fraqueza ou algumas fraquezas, mas ainda está fracassando nessa área da sua vida. Essa palavra é para você nessa noite, para animar o seu coração, para fortalecer a sua alma, para fazer com que a sua fé se desenvolva, que você conheça esse Deus. Esqueça esse negócio de fé como expectativa. Fé tem a ver com o conhecimento que nós temos de Deus. E é o conhecimento de Deus que você está recebendo hoje. O conhecimento de Deus em relação a você, ao seu coração, às suas limitações. Por que é que Deus procura as pessoas que fracassam? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Muitos de nós queremos ser vasos de ouro na casa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, vou te dar um recadinho, vou te dar uma palavra de Deus. Olhe para mim, se você está querendo ser um vaso de ouro aqui, esqueça. Deus não usa vasos de ouro. Deus usa vasos de barro. Sabe por quê? Porque a excelência, a beleza, a glória não está do lado de fora, está no conteúdo do lado de dentro. É a graça de Deus dentro de você. É por isso que ele usa vasos de barro. É por isso. Ah, Jeová. Deixa eu perguntar para você. Você está fraco na fé? Você caiu? Você está vivendo abaixo daquilo que deveria estar vivendo? Você julga que é indigno da igreja? Você está se achando incapaz de ocupar um cargo nessa igreja porque olha para você e só vê fracasso? Você acha que nunca vai ocupar uma função aqui na igreja porque só tem acumulado fracassos na sua vida? É uma reflexão. Você se sente constrangido até mesmo de orar na igreja? Porque quando você começa a orar, você começa a lembrar das suas fraquezas, dos seus fracassos. Como é que você se sente aqui hoje? Você se sente constrangido de orar na sua célula? Deus procura você essa noite. Deus está à procura de você. É de gente assim que Ele anda atrás. São essas pessoas que Ele quer transformar completamente. Um dia Jesus contou uma parábola de que 2 homens foram ao templo orar. E um chegou lá no templo e começou a bater no peito e dizer para Deus que ele fazia tudo certo. Ele não fracassava, ele não tinha erros. E ainda se comparou com o outro que estava de joelhos, nem ousava levantar os olhos para Deus e dizia: Deus, eu tenho somado só fracasso na minha vida. Senhor, eu tento fazer as coisas certas e não consigo, Deus. Tem misericórdia de mim, Deus. E aí sabe o que Jesus disse? Aquele homem que se achava certinho, voltou para casa sem nenhuma bênção. Mas aquele homem que reconheceu o seu fracasso e pediu a misericórdia de Deus, foi alcançado pela misericórdia de Deus, foi perdoado dos seus pecados e voltou para casa abençoado. Porque Deus busca aqueles que reconhecem os seus pecados. Como é que Mateus viu isso na pessoa de Jesus? Como que Mateus viu que isso se aplicava a Jesus? Eu vou fazer 2 afirmações para vocês hoje, rapidamente, de como
Mateus aplicava isso à pessoa de Jesus. A primeira afirmação que eu quero fazer, eu quero que você repita comigo, diga: Jesus, mais forte, Jesus se compadece dos fracassados. Você já entendeu o que eu estou falando hoje? Eu não estou falando de você começar um comércio e fracassar, não estou falando disso. Não estou falando de você começar um ministério e as pessoas não corresponderem e você achar que fracassou. Não é desse fracasso, não. Eu estou falando de fracasso do seu relacionamento com Deus. É de você não se sentir vitorioso diante de Deus na sua vida. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de algo subjetivo, intrínseco, lá dentro da sua alma, no seu relacionamento com Jesus. Gosto da minha Bíblia, na versão de João Almeida, de João Ferreira de Almeida, no Mateus capítulo 12, verso 20, ela diz assim: não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega até que faça triunfar o juízo. Muito bem. Aqui, esta é uma figura usada por Mateus relacionada a Jesus. O que é um morrão? Jesus está sendo aplicado aqui na ideia de Mateus, falando que ele não joga fora o morrão que fomega. E ele diz assim, ele deixa bem claro que Jesus vai atrás daqueles que fracassam. O que é um morrão? O morrão é aquela tira que vai no bico da lamparina, é o pavio da lamparina, aquilo é o morrão, na tradução de João Ferreira de Almeida. Quem não sabe o que é uma lamparina, eu vou te dar um conselho, entra na internet que você vai achar a lamparina, desde as mais simples até as mais sofisticadas que eram usadas na casa dos reis, coisa chique demais. Mas geralmente todo mundo sabe o que é uma lamparina. Agora, mas quando aquele pavio da lamparina ficava velho, acabava o azeite, porque era feito de tira de algodão, ele não iluminava mais nada. Preste atenção no que eu estou dizendo. Essa é a ideia do que Mateus está escrevendo aqui. O pavio, acabou o azeite, só virou aquela brasa e fumaça. Brasa e fumaça, porque não tem azeite. Você já pode dizer assim: pastor, eu sei do que tu vai falar a partir de agora. Então, ele começava a enfumaçar a casa. O ambiente ficava impregnado de fumaça e produzia zero claridade. Não tinha claridade, era só fumaça dentro de casa. Aquilo irritava os olhos. Quando ele acabava o azeite, só produzia fumaça. A luz clareia e a pessoa vê, mas a fumaça intoxica a pessoa. E as casas naquela época não tinham janelas como nós temos hoje. Algumas tinham um buraquinho em cima, por onde todo o ar que circulava dentro da casa saía. E imagine uma casa daquela cheia de fumaça, com o pavio fumegando. Era mais ou menos essa a ideia. Então, aquela lamparina que não alumiava nada e só fazia fumaça, intoxicava as pessoas, simplesmente tinha um destino. A pessoa ia lá e apagava, colocava o dedo lá na brasa, apagava, tirava o morrão, o pavio para colocar outro novo depois e jogava fora, porque não era reciclável. Era assim que funcionava. Não servia para mais nada. Não está iluminando? Nada. Só faz fumaça? Então joga fora. Não ilumina, só faz fumaça, joga fora. Nós somos a luz do mundo, mas às vezes não temos luz nenhuma, é só fumaça na nossa vida. E quando a lamparina só faz fumaça, joga fora, porque já não tem mais nenhuma utilidade. Não é reciclável. A outra figura é a cana quebrada. A palavra cana, no uso que Mateus fez, tem o sentido de bengala. Diga comigo, cana é a mesma coisa que bengala. Então, se você já precisou usar bengala por algum motivo e a bengala quebrou, você foi para o chão, com certeza. Não é assim que acontece?
porque a bengala serve de apoio para você se manter firme. Então veja, o que faz com a bengala quebrada? Joga fora, não tem utilidade, porque não dá suporte, não tem apoio, joga fora. A nação de Israel, rapidamente, tinha dois propósitos muito claros. O primeiro era o propósito de Deus para a nação de Israel, de iluminar o mundo com a luz de Deus. E a nação não estava iluminando nada na época que Jesus veio. Não estava iluminando, só fazia fumaça. Esse era o estado da nação. O segundo propósito da nação de Israel era servir de suporte para o projeto de Deus para o mundo. Era esse o propósito da nação de Israel. E é a mesma coisa conosco. Nós estamos no mundo aqui, somos cristãos, como seguidores de Cristo, para iluminar o mundo com a mensagem do Evangelho. É por isso que nós estamos aqui. Mas às vezes só fazemos fumaça e não há fogo em nós. Estamos apagados, desanimados, fracassados, e não há uma chama de Deus na nossa vida. Estamos aqui também para servir de apoio ao propósito de Deus. Deus tem um propósito para esse mundo. Diga comigo, Deus tem um propósito para esse mundo. Mas a semelhança daquele que precisa de uma bengala, se Deus depender de você, ele vai cair do chão. Porque você se tornou uma bengala quebrada. Não consegue servir ao propósito de Deus ao mundo. Se Deus escorar em você, ele vai cair. Porque você se tornou uma bengala quebrada. Aí vem Isaías e vem Mateus e dizem que Deus e Jesus não desprezam os que falham. Eu fico maravilhado com isso. Tem crente que diz, pastor, eu sou um crente relaxado. Já escutaram isso? Eu estou relaxado. Escuta o que eu estou te dizendo. A minha vida espiritual é muito fraca. Eu não estou vivendo à altura dos padrões de Deus para a minha vida. Eu só estou fazendo fumaça, pastor. São muito honestas essas pessoas. Muito sinceras. Ninguém pode se apoiar em mim, pastor, porque eu sou uma bengala quebrada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não descarta você. Mesmo que você se encontre achando-se como uma bengala quebrada, ele não descarta você. Muitos de nós temos um conceito de um Deus feroz, aprendemos isso às vezes com os nossos pais, pensamos que Deus está nos espreitando nas nossas falhas para nos aniquilar e nos destruir. Se fizer errado, vai ser fulminado, é o que muitas pessoas pensam. E às vezes vem a sensação de culpa. É normal ver crentes vivendo atormentados porque cometeram alguma falha há um mês atrás, há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, e ainda estão sofrendo pela mesma falha e fracasso do passado. Deus já perdoou esse crente, mas ele não se perdoou e ele não aceita o perdão de Deus. Eles continuam atormentados, ficam dizendo, eu errei lá no passado. Deus já limpou ele, purificou, mas eles estão ali. A Bíblia diz, presta atenção, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É assim que ele age. Mas a gente que nunca se apropria do perdão, porque fez uma fumaça lá atrás, porque foi uma bengala quebrada tempos atrás, ele continua se lamentando, ou porque está fazendo fumaça agora, ou porque está como uma bengala quebrada agora, no momento que está vivendo. Então fica pensando, eu tenho alguma utilidade para Deus? Deus não me quer. Eu sou uma bengala quebrada. Deus não quer nada comigo. Tem pessoas que dizem isso. Quando Mateus aplicou essas figuras a Jesus, Mateus quis mostrar que a atitude de Deus não é que ele é um Deus feroz, mas ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que vai atrás de nós. Ele não mata o fraco, ele não aniquila o enfraquecido, ele não desiste dos que fracassam. Lembre-se de Pedro. Todos os seguidores de Jesus falharam, mas ele foi o que mais falhou, eu já falei aqui. E Jesus foi atrás dele. Quando Jesus encontra com Pedro na praia, Jesus poderia dizer assim, que papelão, hein, Pedro?
Eu te escolhi para que você me desse suporte, que você fosse uma bengala sadia, mas você quebrou, Pedro. Você falhou comigo, mas não foi isso que Jesus disse. Ele simplesmente se dirige a Pedro e faz 3 perguntas. E eu quero rapidamente mostrar para você. Pedro, você me ama? 3 vezes. E Pedro respondeu positivamente 3 vezes. E 3 vezes Deus disse: apacente as minhas ovelhas. Deus foi atrás de Pedro. Eu me lembro que eu estava estudando um dia desses e eu descobri que o casamento judaico tinha um regulamento do divórcio, uma liberação para o divórcio. Mas se uma pessoa casada dissesse perante a sua esposa num juramento, e ele fizesse 3 vezes, que ele abria mão daquele código lá do divórcio, se 3 vezes ele repetisse isso, ele nunca mais poderia usá-lo a seu favor. Ele tinha que ficar casado com aquela mulher por resto da vida, porque ele falou 3 vezes e abria mão daquele código do divórcio. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro nunca mais foi o mesmo homem. Se fez uma aliança profunda com Jesus, de fidelidade, ao ponto de morrer crucificado de cabeça para baixo. Nem se sentiu digno de morrer como o seu Senhor. Você pode dizer amém? Jesus foi atrás de Pedro, ele encontrou-se com Pedro, ele recuperou a Pedro. Se não há reciclagem para o pavio queimado, para a bengala queimada, Deus é especialista em restaurar crente que só está fumaçando. Deus é especialista em recuperar crente fracassado. Deus é especialista em levantar pessoas que pensam que porque falharam uma vez ou algumas vezes, nunca mais vão servir para nada. Se você é um pavio que só faz fumaça esta noite, se você é uma bengala quebrada esta noite, se para as pessoas você não tem valor, para Deus você tem muito valor. Para Deus você tem recuperação. Diga, batendo assim no coração, diga: eu tenho recuperação. Ele pode recuperar você, porque Ele se compadece dos que fracassam. Ele não rejeita, Ele aceita. Essa é a primeira afirmação. Jesus se compadece dos fracassados. E a segunda, para nós terminarmos. Diga bem forte comigo, diga: Jesus transforma os fracassados. Porque não é só se compadecer. Só se compadecer não é suficiente. Lá em Isaías 42, o servo transformou a nação toda. Essa figura do servo é uma das mais belas de toda a Bíblia. Eu amo essa figura. No Novo Testamento é Jesus quem vem para transformar a nação. E ele vem transformar a nação e não para aniquilar a nação. Eu lembro de um exemplo clássico, vou ser bem rápido. Lembram da mulher samaritana? Lá no poço de Jacó, João capítulo 4. Ela foi buscar água. Os poços daquela época não são como os poços de hoje. Os poços de hoje você cava um buraco reto e coloca uma manilha e puxa a água com balde. Naquela época era diferente. As escavações mostram que era um poço lá no fundo de uma cratera e tinha as escadas em caracol. A pessoa tinha que pegar o balde e descer lá 20, 30 metros até chegar na água, colocar o balde e pegar a água. Era assim os poços daquela época. Era diferente do de hoje. Então veja, esse poço de Jacó tinha esse formato. É interessante porque todos os dias pela manhã as mulheres iam no poço buscar água. Por que elas iam de manhã cedo? Porque tinha que lavar a louça e tinha que fazer almoço para os maridos, para a família. Então, meio-dia, olhe para mim, não era hora de ir ao poço. Ninguém estava lá. Por que aquela mulher ia exatamente ao meio-dia? Porque não tinha ninguém lá. Por que aquela mulher fazia isso? Porque ela era uma mulher perigosa. Ela já tinha tomado o marido de algumas mulheres da comunidade. Ela era uma mulher odiada por todas as outras. Os homens fugiam dela. Porque se o homem estivesse indo na rua e encontrasse com ela, nem conversava.
fazia de conta que nem via, porque se a mulher dele soubesse que ele estava conversando com ela, ia apanhar de pau de macarrão quando chegasse em casa. Então ela era rejeitada pelas mulheres e era rejeitada pelos homens, porque ela era uma mulher realmente perigosa. Então quem ia buscar água ao meio-dia? Ninguém. Mas ela foi ao meio-dia, porque ninguém ia lá. E agora deixa eu dizer para você, para a gente ir caminhando para o final. Então ela vai buscar água ao meio-dia, exatamente na hora que ninguém vai. Jesus foi e parou e conversou com a mulher. E o resultado da conversa foi que ele a transformou numa missionária que ganhou muitas almas naquela comunidade. Me lembro rapidamente, em menos de um minuto, João capítulo 8, Jesus se depara com uma situação muito interessante. O legalismo judaico dizia que se uma mulher fosse pega em adultério, ela deveria morrer apedrejada. A lei de Moisés dizia isso. E eles apresentaram para Jesus uma mulher que foi pega no ato de adultério. Jesus restaurou aquela mulher e a mandou em paz, salva e liberta pelo amor de Deus. Aquela mulher fracassou feio, fracassou perante as pessoas. Aquelas pessoas agiram como religiosas. E muitas vezes a igreja faz essas coisas. Muitas vezes nós fazemos essas coisas. Lembro também quando Jesus entrou em Jericó, tinha um homem lá odiado de todo mundo, porque ele ganhava dinheiro muito fácil. Se tem alguém com dinheiro, um esquema para ganhar dinheiro muito fácil, era Zaqueu, cobrando impostos. Então, quando Jesus chegou lá naquela cidade, ninguém gostava dele, era rejeitado por todo mundo virava a cara para ele. Jesus chegou e falou: Zaqueu, diante de todas as pessoas importantes dessa cidade, das pessoas respeitadas dessa cidade, tem pessoas aqui que são ricas, tem pessoas aqui que são admiradas. Todas essas pessoas estão fora da minha preferência. Hoje eu vou ficar na sua casa. Diga comigo, ele busca. Ele nunca desiste daqueles que fracassam. Esse Jesus é bom. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus olhou para Zaqueu e disse: é hoje que você vai encontrar a salvação. Tanto a sociedade como a igreja tem o padrão, o mesmo padrão. Está inútil? Joga fora. Está fracassado? Não queremos. Esses dias uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, é possível o senhor falar para alguém não vir mais na igreja? Eu falei: mas por quê, irmã? Porque ele está envergonhando a nossa igreja. Eu falei: irmã, esse é a pessoa que nós mais temos que ir atrás dele. Eu falei: mude sua maneira de pensar. Nós jogamos as coisas inúteis fora. Na minha casa é assim. Se o liquidificador estragar, eu nem mando arrumar, porque é mais caro arrumar do que comprar um novo. Joga fora. Aqui na igreja a mesma coisa. Quebrou alguma coisa aqui, a gente joga fora. Pior é que nós fazemos as mesmas coisas com as pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes a gente olha para aquela pessoa que fracassou, que pecou, que falhou e jogamos fora. Deus nunca joga as pessoas fora. Jesus não imita a sociedade, nem a igreja. Mas o pior é que a igreja também não imita Jesus. O lamentável é isso. A igreja segue muito mais o padrão do mundo, da sociedade, do que o padrão do Senhor Jesus. Então deixa eu caminhar para a gente encerrar. Ele recupera as pessoas estragadas. Ele gosta das pessoas desprezadas. Ele restaura os rejeitados. Ele transforma os fracassados. Ele usa essas pessoas como instrumento da manifestação da sua glória na face da terra. Ele faz com que essas pessoas que deveriam ser rejeitadas se tornem pessoas extremamente úteis nas suas mãos. É isso que ele faz. Talvez uma das coisas que nós mais precisamos aprender é isso. Que as nossas falhas não nos inviabilizam diante de Deus. Diga comigo, diga: as minhas falhas não me inviabilizam para com Deus. Eu acho Deus lindo. Tem gente que está procurando ser perfeito. Olhe para mim, eu vou dizer:
Toda pessoa que está procurando ser perfeita porque está querendo viver sem a graça. É. Tem pessoas que querem ser perfeitas para serem aceitas por Deus. Não é esse o caminho. Também nós não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus. Porque se fosse assim, eu nem estaria aqui. Porque nós nunca seremos perfeitos como seres humanos. Aquele que busca a perfeição está, na realidade, tentando viver sem a graça de Deus. Porque a graça é para os imperfeitos. Deus não pede que nós vivamos sem pecado. Olha, eu vou dizer essa frase devagar, porque tem gente que pensa isso. Deus não exige, não pede que nós vivamos sem pecado. Sabe o que Deus pede para nós? Ele pede que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. É isso que Ele pede. Ele pede que nós sejamos dependentes dEle. É isso que Ele pede. Ele pede que nós venhamos buscá-lo. Pede que nós nos consertemos através dEle agindo na nossa vida. Dele transformando, da obra dEle na nossa vida. A atitude de Deus com os que fracassam Ele transforma essas pessoas. É Ele quem pode transformar um alcoólatra numa pessoa santa, numa pessoa transformada. Ele pode transformar a pessoa mais perversa que existe numa pessoa honesta e sensível dentro da igreja. Ele não joga fora o pavio, Ele não descarta a cana que está quebrada. Ele tem compaixão, Ele te restaura. E eu quero terminar, agora sim terminando, voltando ao começo do que nós dizemos para concluir, dizendo o seguinte: nós descartamos aquele que não deu certo. Nós descartamos aquele que fracassou, aquele que falhou, e às vezes carregamos um sentimento de culpa muito grande dentro de nós. Muitas vezes nós mentimos com nossas palavras, nós mentimos com as nossas atitudes, porque nós dizemos que somos uma coisa e na verdade não somos aquilo que dizemos. E às vezes a gente nem se toca que até as pessoas estão vendo isso em nós. Nós sabemos que devemos ser como cristão e não agimos dessa forma. Deus nos conhece muito bem, conhece cada um de nós. Ele nunca vem com repreensão ao verdadeiramente arrependido. A Bíblia diz que aquele que está contrito, arrependido, Deus não desprezará. Essa é uma palavra para você hoje, para mim, para nós. Mas Ele sempre vem com uma palavra de encorajamento. Então, se você é um pavio que não tem luz, e me ouve hoje aqui, se a sua chama apagou e é só fumaça na sua vida, se a sua família te rejeita por isso, porque você fracassou, se os irmãos da igreja estão te tratando como um fraco, se os amigos estão te desprezando porque você fracassou em algum momento, se a sociedade não te dá valor porque você falhou, se os teus colegas estão te ironizando porque você falhou, se você está decepcionado com você mesmo por ter fracassado tantas vezes, não pense que você é inútil, não pense que você deve ser jogado fora, não pense que você não tem valor para Deus. Ninguém confia mais em você? Porque considera você um ping-pong que cai e levanta, entra e sai da igreja, ninguém confia em você? Nem mesmo você já está mais acreditando em você? Eu cheguei a uma época que nem eu acreditava mais em mim. Jesus se compadece de você, meu irmão, minha irmã. Jesus pode restaurar você. Jesus pode dar utilidade à sua vida. Esta é a lição para nós hoje. Ele nunca despreza o fracassado. Essa é a atitude de Deus. Não importa onde você caiu, quantas vezes caiu, se está caído ou não. Ele está lá com você. Ele nos levanta. Ele te ama. Diga sim para Ele agora mesmo. Fique em pé em nome de Jesus. E eu quero que você feche os seus olhos. Peço que você coloque a sua mão no seu coração. E eu quero fazer uma pergunta a você, feche os seus olhos. Qual vai ser a sua atitude hoje
para com esse Deus que nunca desistiu de você? Aí, com a sua mão no coração, seus olhos fechados, repita comigo essa oração, diga: Senhor Jesus, eu já fracassei tantas vezes, cheguei até a pensar que sou só fracasso em muitas áreas da minha vida, tenho tentado superar muitas fraquezas, mas termino repetindo o mesmo erro e fracasso novamente. Algumas vezes já até pensei em desistir dessa minha vida, mas hoje eu ouvi o Senhor que me ama, eu ouvi a tua palavra, eu tenho certeza que o Senhor me ama, que o Senhor não desiste de mim. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, eu quero ter uma atitude que agrade o teu coração. Eu creio neste amor, eu creio que o Senhor não me rejeita, que o Senhor não me abandona, que o Senhor não me joga fora, que o Senhor me aceita, que o Senhor me transforma. Recorro ao teu perdão. Eu digo sim ao Senhor esta noite. Diga mais forte: eu digo sim ao Senhor esta noite. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Jeová, eu não posso deixar de orar por algumas pessoas que desejem receber oração. Se você oração,